São João, o capítulo 14. São João, o capítulo 14. A partir do verso 1, nós lemos: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito isto para vocês, mas vou preparar lugar para vocês. E eu indo e vos preparando lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é um dos textos muito conhecidos da palavra de Deus. A promessa de Jesus Cristo de que ele precisaria ir ao céu, mas ele voltaria para receber os seus discípulos, e não somente aqueles que conviveram com ele por 3 anos e meio, mas para buscar os discípulos de todos os tempos e de todos os lugares que decidiram colocar sua vida nas mãos do Senhor. E há 180 anos, nós temos anunciado em todo o mundo que Jesus Cristo voltará e temos nos fortalecido na bem-aventurada esperança da promessa do retorno de Cristo Jesus. Queridos, Deus jamais falhou na história deste mundo de cerca de 6.000 anos. Tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Há de ser que um de nós já tenhamos feito uma promessa e falhamos. Há de ser que alguém fez uma promessa a nós e falharam conosco e nós nos decepcionamos, nos frustramos. Mas Deus nunca falhou nas promessas que fez. Jesus Cristo prometeu voltar e Jesus Cristo voltará. Você goste ou você não goste, você queira ou você não queira, você esteja preparado ou não esteja, Jesus Cristo disse: voltarei. E Ele há de cumprir essa promessa também. Patriarcas, profetas, reis, homens e mulheres santos e fiéis a Deus, eles viveram com ardor e esperança, aguardando a segunda vinda de Cristo Jesus. O próprio Jesus Cristo, ao viver nesta terra, falando da sua volta, ele viveu essa expectativa junto com aqueles que o ouviam, aqueles que estavam ao seu lado. E o tema da volta de Cristo Jesus mexe conosco. É surpreendente como para alguns mete medo, mas para outros, alegria, esperança. E alguns podem não crer na volta de Jesus, e outros podem pedir que Jesus demore um pouquinho mais para vir, mas eu creio que o verdadeiro cristão está clamando: Jesus Cristo, volte logo. Jesus Cristo, cumpra logo a sua promessa. Este tema mexe com os homens e mulheres nesta terra. E para o fiel Filho de Deus, a volta de Jesus é o que diz Pedro e que já mencionei cá. É o que diz Tito 2,13, já mencionei cá, a bem-aventurada esperança. Martinho Lutero, que viveu na Idade Média, ele dizia em seus dias: Deus não quer, Deus não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo. Aproxima-se o dia. Faz mais de 500 anos. Mas essa era a certeza de Lutero. Melanchthon, um fiel seguidor, um discípulo de Lutero, ele diz: este velho mundo não está longe do seu fim. Mas Melanchthon já morreu em 1560, faz mais de 500 anos. Calvino, ele aconselhou os fiéis a não hesitarem, não duvidarem, como cantamos agora há pouco, a não desistirem, mas
a desejarem ardentemente o dia da volta de Jesus Cristo. Calvino diz: devemos ter fome de Jesus, devemos buscá-lo, devemos contemplá-lo. Na contemplação nos tornamos mais parecidos, nos tornamos semelhantes. John Knox, que foi um outro reformador, ele diz assim: sabemos que Jesus voltará e isso dentro em breve. Queridos irmãos, estes homens que mencionei já ficaram num passado distante. Há mais de 100, de 200, de 300, de 400, há mais de 500 anos. Mas eles já viviam a certeza de que eles veriam a Jesus. É o que eles queriam, ver Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus. Sabe, a promessa não mudou. 500 anos depois destes homens, ou 2000 anos depois de a promessa haver sido feita, a promessa não mudou. Algumas pessoas ficam a tentar achar o dia e a hora, mas Mateus 24 é claro em dizer que não nos compete a nós determinar dia e hora, mas compete a cada um de nós olhar para nosso íntimo e definir se estamos preparados ou não para a volta de Cristo Jesus. E esta é a pergunta que precisamos responder neste dia e a cada dia de nossa vida. Você está preparado para ver Jesus Cristo voltar? Falecida irmã Zilda de Azevedo, lá no Brasil, esposa do irmão Elias Azevedo. A família era uma família de músicos, gostava muito de cantar. E ela cantava um hino que mostra essa preocupação, ou essa expectativa melhor. Se Jesus viesse hoje, estarias pronto a vê-lo voltar? E se Jesus viesse hoje, 22 de junho de 2024, estamos nós prontos para recebê-lo, para vê-lo? Irmãos, a promessa não vai falhar. Jesus Cristo virá. Nós temos estudado na lição da escola sabatina, no trimensário, assim que vocês chamam cá, ok? Assuntos que dizem respeito ao grande conflito entre o bem e o mal, e estamos estudando aqueles eventos finais. O alto clamor, tá certo? Os momentos finais da história do mundo. E algumas pessoas, ao verem estes eventos que estão mencionados no trimensário, ficam apavorados com o fim do mundo. Queridos, o verdadeiro cristão, ele não se preocupa com o fim do mundo. O verdadeiro cristão se prepara para a volta de Jesus. O fim do mundo é um efeito colateral de Jesus voltar para buscar os fiéis. E Jesus voltará para consumar o que fez pelo homem na cruz do Calvário. Lá na cruz, Cristo morreu para nos salvar. E agora Jesus volta para consumar a salvação operada na cruz por você e eu. Nós não temos que olhar para o fim do mundo, nós temos que olhar para a volta de Jesus em poder e grande glória nas nuvens e ter a certeza da confirmação de nossa salvação. Se Jesus viesse hoje, você que me vê e me ouve nesta hora, você que vai assistir ou está assistindo, não sei. Você estaria salvo, pronto? Bem, sem nenhum desespero, vamos olhar alguns versos bíblicos e vamos tomar uma decisão. São Mateus, o capítulo 24. Voltem um pouquinho de João. São Mateus, o capítulo 24.
Eu não vou ler os textos, mas os irmãos conhecem, e se não conhecem, por favor, leiam depois em vossas casas. Os discípulos haviam subido com Jesus Cristo ao Monte das Oliveiras. Os discípulos olham de cá de cima do Monte das Oliveiras, do outro lado, o Monte Sião, onde está o Templo de Jerusalém. Uma magnífica construção com suas paredes de mármore. E naquela noite a lua estava brilhante, mas a lua não tem brilho próprio. A lua reflete a luz do sol, o brilho do sol. Mas naquela noite a lua refletia o brilho do sol sobre as paredes do templo, e é como se as paredes do templo estivessem iluminadas por si só. É como se tivesse iluminação viva dentro daquelas pedras, e em toda Jerusalém os discípulos viam à distância um facho, um brilho de luz, que era o templo, orgulho nacional dos judeus. E os discípulos chamam a atenção de Jesus para olharem aquela maravilha em Jerusalém. E Jesus diz aos discípulos: ei, não se entusiasmem muito. Ali tudo vai ser derribado, tudo vai ser destruído e não ficará ali pedra sobre pedra. Jesus Cristo estava mostrando a destruição do templo no ano 70 de nossa era pelas forças romanas. Quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo e matou todos. Mas os discípulos entenderam que Jesus estava falando do fim do mundo. E os discípulos, então, agora, meio assim, abatidos pela destruição do seu templo, eles olham para Jesus, meio desanimados, e dizem: Senhor, diz para nós quando vão acontecer estas coisas e que sinal existirá do fim do mundo e da consumação dos séculos. Vejam que os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles estavam pensando no fim do mundo. Quando é que vai acabar tudo, Senhor? E Jesus Cristo não se preocupa em dizer para eles: ei, eu estou falando da destruição do templo no ano 70, não é o fim do mundo, não. Não. Mas Jesus Cristo, ele mostra para os discípulos dois eventos. Ele mostra sinais que vão acontecer naquele momento, ou um pouco depois, no ano 70 da nossa era. E o que vai acontecer, me permita dizer, nos nossos dias, nos últimos dias da história do mundo. Jesus Cristo vai convergindo os sinais, e alguns era só para a destruição de Jerusalém, outros era só para o final do mundo, a sua volta, e outros eram tanto para lá quanto para cá. Jesus não se preocupa em separar, ele vai mostrando os sinais. Jesus quer dizer: estejam preparados para este momento próximo, ok? Daqui a uns 30 ou 40 anos, e estejam preparados para um momento futuro, quando certamente vocês não estarão mais, mas outros ouvirão e verão essa mensagem e também devem estar preparados, que é você e sou eu. E Jesus vem mostrando, e é aqui que eu não vou ler, está do verso 4 em diante. Jesus diz que os discípulos não deveriam ser enganados, nem eles nem nós. Não precisamos ser enganados. Jesus Cristo vem falando que entre os sinais estariam falsos cristos, guerras, fomes, pestes. A Covid veio aí esses dias, né? Ainda bem que já foi embora. Terremotos. Jesus vem falando de tormento, de ódio, de matança dos fiéis. Jesus vem falando de escândalo, vem falando de falsos profetas, e vem falando da falta de amor e da multiplicidade da maldade. Tudo isso Jesus está dizendo, são sinais para este momento e para o momento futuro, a minha volta. E Jesus vem dizendo que tudo isto é apenas o princípio das dores, ainda não é o fim. Mas ele vem dizendo que quem for fiel, quem perseverar até o final, até o último dia, este será o quê? Salvo. E o último sinal, quando ele diz, agora é o fim, é a pregação do Evangelho a todos os quadrantes da terra, em testemunho a todos os povos, porque todos conhecerão a verdade e terão a oportunidade de decidir por Jesus ou sem Jesus. E agora virá o fim. Estes sinais que Jesus deu aqui sempre ocorreram na história do mundo, mas nesses dias que estamos vivendo, eles são muito mais frequentes. Muito mais. Fome, peste, terremotos, guerras, intrigas, ódio, perseguição, muito mais. Falta de amor, maldade. E o Evangelho está sendo pregado em todos os lugares.
E o Senhor Deus quer usar você e eu também para mostrarmos essa verdade aos nossos vizinhos, amigos, conhecidos, enfim, aos que estão ao nosso redor. Mas existem outros sinais. Em Mateus 24, versos 21 e 22, a Bíblia vem falando de uma terrível aflição que ocorreria. Jesus diz que se essa aflição, tribulação, não tivesse os dias abreviados, ninguém se salvaria. Ok? Uma terrível aflição. E depois desta aflição, verso 29, Jesus fala de sinal no sol, sinal na lua e sinal nas estrelas. E depois destes sinais nos astros, verso 30, depois, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentando, e vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Depois é a volta de Jesus. Então há uma sequência de sinais, e então Jesus volta. Cumprindo a promessa que fez, voltarei. Bem, eu não estou lendo por causa do tempo, mas marca esse texto e vai comigo em Apocalipse 6. Marque esse texto, não desmarque, em Mateus, e vai comigo lá em Apocalipse 6. O apóstolo João, ele vê um livro, no capítulo 5, ele vê um livro fechado, e esse livro tem selos, e ninguém é digno de abrir o livro, e João chora. Mas aí alguém se apresenta digno de abrir o livro, de desatar os selos, e este alguém é Cristo Jesus. E os selos vão sendo abertos, e cada selo que é aberto, João vai vendo alguma coisa. É a história do mundo, até a volta de Jesus. E no verso 12 em diante, o cordeiro abre o sexto selo. E quando o cordeiro abre o sexto selo, João vê o quê? Ele diz assim: vi um grande terremoto, no verso 12. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E no verso 14 diz que o céu se enrolou como um pergaminho. O que João vê quando o cordeiro abre o sexto selo? Vê um terremoto e agora vê os sinais nos astros, como Mateus 24 e 29. O sol, a lua e as estrelas. E depois, João vê o que Mateus fala no verso 30. Verso 30 é a volta de Jesus, lá em Mateus 24. Tá? E aqui João vê o céu se enrolar, é a volta de Jesus. Bem, eu vou, neste momento a seguir, fazer uma ordem cronológica rápida destes eventos, para eu fechar na volta de Jesus Cristo em relação a você e a mim. Então, atentem aqui. Os sinais de Mateus 24 sempre ocorreram, mas nestes dias, eu disse, estão muito mais frequentes. Muito mais. É como uma mulher que está grávida, ela tem contrações, e as contrações dizem que o bebê vai nascer. E as contrações começam, mas, desculpem falar assim, irmãs, eu nunca tive filho, né? Mas me entendam, as contrações começam mais espaçadas e fracas. Fracas para nós que nunca teremos, né? Mas assim, elas começam a ficar mais perto uma das outras e muito mais fortes. Algumas mulheres choram e gritam de dor. E essas contrações dizem o seguinte: corre para a maternidade porque o bebê vai nascer. Os sinais muito mais frequentes hoje não estão dizendo que o bebê vai nascer, mas estão dizendo que Jesus vai aparecer. Agora, numa ordem lógica, Mateus ele fala de uma terrível aflição, lá no verso 21 e 22 de Mateus 24. Essa terrível aflição ela teve lugar a partir do ano 538, com o decreto Justiniano, dando o poder estatal, o poder do Estado ao líder da igreja de Roma. Existia líderes em todas as igrejas, ok, mas Roma era a capital, então ali o líder da igreja de Roma tornou-se o pai das demais igrejas do latim Papa. Ok, paro aqui. Tá? Neste período de 538, se estendem 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, que todos eles somados, não dá tempo hoje, vai dar 1260 anos. 538, esse período perdura até 1798. Começou com o decreto de Justiniano e termina com o aprisionamento do Papa Pio VI, o pai da igreja, pelo general Berthier,
um dos generais mais fracos das tropas de Napoleão. Isso é história. Isso não é Bíblia, isso é história. Mas cumpre a Bíblia. Porque Deus não mente, Deus não falha. Mas no período desses 1260 anos, houve uma certa intolerância religiosa, um período de aflição, de tribulação, onde muitos foram perseguidos e mortos, muitos foram queimados vivos, muitos foram enterrados vivos. Quando você lê a história, você vê que moças que iam casar, elas eram tiradas do altar para negarem sua fé e não negavam, e então eram enterradas vivas com seus vestidos de noiva e nem se casavam. Qual foi o crime dessas pessoas? O crime dessas pessoas foi um só: crerem no Senhor Deus. O único crime foi preferirem ouvir a voz de Deus do que a voz do homem, o líder da igreja popular e seus dignitários eclesiásticos. Os huguenotes fugiram para os Alpes suíços, né? Os valdenses fugiram para os vales do Piemonte para preservarem a vida. O único crime deles, não atenderem a voz do líder humano e seus dignitários, mas atenderem a voz de um Deus através das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia diz que esses dias seriam abreviados e foram, através da reforma, dos quais o maior expoente é Martinho Lutero. Mas muitos homens perderam a sua vida por defenderem unicamente a sola Escritura, só a Bíblia, só Deus, só a fé, é pela fé e não pelas obras. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Romanos 5:1. Essa era a certeza de Lutero. E então a reforma abalou a igreja popular, que continuou perseguindo, matando, porque antes vendia o perdão. O general da igreja, um dos generais da igreja, andava com a sua carroça, com um cofre de lata sobre a carroça, e ele parava nas aldeias e dizia: solte aqui a sua moeda, e quando ela tilinar no fundo do cofre, a sua alma será liberta do inferno. Eu não sei se vendiam o perdão por metro. Me dê 1 metro de perdão. Me dê 1 quilo de perdão. Me dê uma porção de perdão. Não, isso não existe. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Deus nos dá sem merecermos nada. Ele quer nos salvar. E nós pegamos a salvação, o presente, pela fé. E vivemos então em paz com Deus, segundo a sua vontade, não segundo a nossa ou a vontade de qualquer igreja. Esse período terminou em 1798. Irmãos, faz mais de 240 anos. Esse sinal está cumprido. Jesus não vai voltar. Jesus está voltando. Bem, no dia, assim, agora vamos até João, que estamos misturando os dois textos, né? Vamos até João no Apocalipse 6. Quando o sexto selo abre, ele vê um terrível terremoto. E esse terremoto teve lugar no dia 1º de novembro de 1755. E todos nós sabemos que o epicentro dele foi aqui em Lisboa. Se bem que ele atingiu a Europa, parte da África, parte da América, ondas gigantes, e este terremoto ocorreu num chamado de Dia Santo, dia 1º de novembro, ok? Onde as igrejas e os conventos estavam superlotados, e a história diz que nenhuma igreja, nenhum convento permaneceu em pé. Todos ruíram em Lisboa, todos, matando milhares de pessoas que estavam ali adorando a criatura, ao invés de estarem adorando o Criador. De Deus não se zomba, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Paulo diz isso aos Gálatas. Sabe, queridos, esse dia o terremoto foi terrível. Muitos terremotos existiram e existem, mas esse se encaixou perfeitamente na profecia. E depois do terremoto, incêndios tomaram conta de Lisboa por aproximadamente 72 horas. E diz que as pessoas saíam correndo pelo meio de escombros e corpos sem vida, clamando misericórdia, pois é o fim do mundo. Mas Jesus disse em Mateus 24 que não era o fim, era apenas o princípio das dores. Milhares de pessoas pereceram e muitas morreram perdidas porque tinham virado as costas para o Salvador em busca da criatura. 1755. Irmãos, faz mais de 250 anos. Jesus Cristo não vai voltar, esse sinal está cumprido. Jesus Cristo está voltando. 25 anos depois do terrível terremoto,
no dia 19 de maio de 1780, o sol surgiu bonito. Está bonito lá fora. Tá? Hoje o sol está brilhando. Tá? E então, antes do meio-dia, escureceu. A história diz que as mulheres ficavam na porta de casa olhando o que seria aquela escuridão. Os alunos voltaram da escola, os viajantes pararam de viajar, os trabalhadores voltaram para casa e diz que o gado ia para o estábulo e as aves iam para os poleiros, achando que era noite, mas o homem sabia que ainda não era noite. As trevas foram assustadoras. Uriah Smith e Ellen White, eu não lembro qual falou as frases que vou mencionar, um dos dois falou uma das duas frases, mas eles dizem assim, que as trevas daquele dia, elas foram tão aterrorizantes como a nona praga no Egito, as trevas do Egito, a escuridão no Egito. E o outro deles diz que era tão escuro como a terra sem forma e vazia, quando Deus ainda não havia dado a luz para fazer a criação. Eram trevas espessas, grossas, e nada se podia ver ou fazer, e o homem pensou que ia morrer naquele dia. O dia passou. No final do dia, o sol apareceu de novo, mas estava escuro devido ao pesado nevoeiro. E a noite chegou rapidamente, e as trevas da noite foram muito assustadoras, aterrorizantes, e o homem disse, não morremos de dia, vamos morrer agora à noite. Mas não morreu naquela noite. E uma testemunha que viveu esses dias, ela escreveu, ela disse assim, a lua apareceu depois da meia-noite, e ela tinha a aparência de sangue, tal qual menciona a Bíblia na profecia. 1780. Irmãos, faz mais de 200 anos, o sinal está cumprido, Jesus não vai voltar, Jesus está voltando. E então, no dia 13 de novembro de 1833, uma tempestade de estrelas cadentes nos céus da Nova Inglaterra, que é o nordeste dos Estados Unidos, onde estavam ali as 13 colônias, né? Por aproximadamente 5 ou 6 horas, dizem as estações meteorológicas daqueles dias. Se desintegravam ali naqueles céus da Nova Inglaterra. 1833. Irmãos, faz mais de 180 anos. Jesus Cristo não vai voltar. Jesus Cristo já está voltando. Mas nós não temos que nos apavorar, que nos angustiar, porque a finalidade das advertências de Deus é salvar você e eu. Deus adverte, Deus orienta, Deus mostra com objetivo, eu amo você, eu quero salvar você, eu quero você comigo para sempre. Queridos, existem 2 textos que eu quero mencionar antes de terminar. Eles estão no livro Testemunhos Seletos, e eu vou mencionar aos irmãos nesta manhã, página 87, e ele diz assim, primeiro deles, o povo de Deus deve tomar a advertência. Qual a finalidade da advertência de Deus? Qual a finalidade da advertência de Deus para nós? Salvar. O povo de Deus deve tomar a advertência e discernir os sinais dos tempos, porque estes sinais são visíveis demais para se duvidar. Os sinais estão cumpridos e pouco falta para se cumprir. O último sinal é a pregação do Evangelho e Jesus está voltando. O outro texto diz que nosso tempo é precioso. O refreador Espírito de Deus está mesmo agora sendo retirado da terra. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios, inundações, desastres em terra e mar, seguem-se um ao outro em rápida sequência, mostrando que o Espírito Santo está sendo retirado e em breve o homem terá que viver por si só, sem mais a graça de Deus, porque a porta da graça se fechará. Mas hoje a porta da graça está aberta e hoje ainda é dia da tua e da minha salvação. Hoje o Senhor ainda quer nos salvar e nós não podemos viver a brincar, irmãos, de religião. Nós não podemos viver a brincar de fé. Nós temos que sair dos porões da fé. Porão? Embaixo do porão? Nós temos que sair dos porões da fé. Nós temos que andar a longos e firmes passos na esperança e na certeza de que nós veremos a Cristo Jesus. Não é mais hora de desistir. Jesus Cristo está chegando. Nós vamos para o céu. Nós somos um povo a caminho do céu. O pastor Moisés Nigri, que foi da Associação Geral, é um brasileiro que foi de lá, ele escreveu a meditação matinal de 1983 no Brasil, e ele diz assim na meditação, num dos dias,
que quando a igreja não dá atenção aos sinais que Deus manda, a igreja se torna morna e o amor esfria entre os irmãos. Nós não podemos ser um povo morno, temos que ser um povo incendiado, um povo cheio de fogo, o fogo pela presença e o poder do Espírito Santo, vivendo em santidade de vida, sabendo que nós veremos a Deus, não importa se vivos ou mortos, nós o veremos. Romanos 13:8 diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, somos de Deus. Irmãos, Jesus Cristo não vai voltar. Tivemos um pastor no Brasil, chamado de Príncipe dos Pregadores, foi da Associação Geral também, ele chama-se Enoque de Oliveira, quem sabe alguém ouviu falar dele. Ele escreveu um livro chamado A Mão de Deus ao Leme, entre outros, e ele usava muito uma frase que dizem que é dele, mas não é dele. Essa frase foi inspirada por Deus através de Ellen White, e ele usava muito, eu gosto muito dela e vou usar também. Nós, hoje, 22, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E Ele vem para nos levar ao lar celestial. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de saudade, chega de tristeza, chega de doença, chega de hospitais, chega de farmácias, chega de capelas mortuárias, chega de cemitério, chega de morte. Jesus Cristo voltará e se farão novas todas as coisas, e nós viveremos com Jesus para sempre no reino celestial. Queridos, lá em Elshaven, na Califórnia, onde Ellen White viveu seus últimos dias. Naquela casa que ela viveu, tem uma sala, uma secretária, né? E um quadro sobre aquela secretária que diz assim, normas para hoje. Elshaven, na Califórnia, quase foi incendiado há uns 2 ou 3 anos atrás, porque o fogo veio muito forte ali na Califórnia, mas Deus preservou aquele reduto onde viveu a sua serva fiel. Uma mulher igual às irmãs, mas que Deus usou aquela mulher. Né? E ali, então, naquela sala onde tem a secretária, um quadro diz assim, normas para hoje. Não faça nada. A primeira norma é essa. Não faça nada que você não gostaria de estar fazendo ao Jesus estar voltando. Ali diz mais. Não fale nada que você não gostaria de estar falando ao Jesus estar voltando. Não vá a nenhum lugar que você não gostaria de ser achado ao Jesus estar voltando. E termina assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem sabe nós poderíamos acrescentar nessas normas, não pense nada, não sinta nada, que você não gostaria de estar pensando, sentindo, assistindo, navegando. Não faça nada desse jeito, sentindo, pensando, navegando, que você não gostaria de ser achado nisso ao Jesus estar voltando. Mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você é um cristão adventista do 7º dia ou um cristão amigo que está aqui nesta manhã, ou já neste meio do dia, e que você pensa assim, tomara que Jesus demore um pouquinho. Jesus, deixa eu ver meu neto, deixa eu ver meu filho crescer, deixa eu me casar, deixa eu terminar a faculdade, deixa eu passear. Se você é esse cristão que está pedindo para Jesus esperar, então você não está preparado para o céu. Nós temos que viver com dignidade na terra, mas nós temos que viver em busca da nova terra, porque aqui não é nosso lar. Nós somos do céu e nós estamos voltando para casa. Então nós temos que dizer, Senhor, santifica a minha vida, me usa a mostrar o teu caminho para outras pessoas, e Jesus venha logo. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, e que nós possamos ser verdadeiros cristãos, prontos para ver Jesus voltar. E que hoje, ao eu me perguntar a mim mesmo, e você a você mesmo, estou pronto para ver Jesus? Que nós possamos dizer, pela graça e pelo sangue de Cristo, estou pronto, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque não importa se morrermos ou se nós vivermos até o dia da volta de Jesus, o que não está muito longe de hoje, nós temos que ter a certeza de que nós veremos a Cristo Jesus. Que o Senhor santifique a nossa vida e nos prepare hoje, a cada dia, todos os dias, até o último dia, para abraçarmos e beijarmos Jesus Cristo, porque começará a nova vida, a vida eterna, a vida ao lado de Jesus, e nós estaremos ali pela sua graça e em seu nome. É meu desejo e minha oração. Amém.